Caros irmãos, a paz do Senhor a todos, todos são bem-vindos, ou sejam bem-vindos em nome do Senhor, os professores da Escola Bíblica Dominical, alunos também que frequentemente estão nos acompanhando, estão nos assistindo aqui através do nosso canal e através também do Facebook. Todos são bem-vindos em nome do Senhor. Amados, nós vamos falar hoje sobre a lição número 9, vamos comentar a lição 9 que tem como tema, como título, Uda, a mulher que estava no lugar certo. Então hoje vamos comentar a lição número 9, lição que será ministrada no dia 28 de maio de 2017. Uda, a mulher que estava no lugar certo. O nosso texto áureo está baseado aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 34, verso 24, que assim expressa, texto áureo, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Então esse é o nosso texto áureo, extraído inclusive aqui, extraído aqui do versículo 24, um dos textos aqui extraído da leitura bíblica em classe. A verdade prática diz o seguinte, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Então, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. A leitura diária, que sempre acompanha as nossas lições, na segunda-feira, hoje, Provérbio 16, 18, a soberba precede a ruína. Terça-feira, Daniel 4,17, Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. Quarta-feira, Jonas 4,2, Deus é longânimo e grande em benignidade. Quinta-feira, Números 14, 18, apenas a parte B, Deus não tem o culpado por inocente. E na sexta-feira, o Salmo 51, verso 17, Deus não despreza um coração quebrantado. No sábado, 2 Crônicas 7,14, quando a igreja ora, Deus sara a terra. Bem, então, sejam todos bem-vindos, mais uma vez eu digo a todos os nossos queridos irmãos que frequentemente estão nos acompanhando, assistindo a nossas videoaulas. Realmente nós procuramos fazer o melhor de maneira a preparar bem os nossos professores para que, trazendo aqui informações importantes, relevantes informações, que às vezes temos até trazido informações que não constam na nossa lição normal que nós ministramos, mas em outras fontes de consulta, por exemplo, enciclopédia. Trazemos também aqui, por sinal, eu vou ler um texto daqui a pouquinho, logo aqui extraído da lição, aliás, da revista Ensinador Cristão, na página aqui número 40, que o professor, é bom que o professor sempre que, meu irmão, você vai adquirir a sua revista do trimestre, você procure adquirir também a revista Ensinador Cristão, como também o livro texto do nosso comentarista, ou dos nossos comentaristas. Mas antes de nós passarmos para a leitura bíblica em classe, eu gostaria aqui de ler alguns textos, ou trechos aqui desse comentário, sobre esse tema da lição 9, a mulher que estava no lugar certo, que foi colocado aqui na revista Ensinador Cristão, na página 40, que não consta em nossos comentários aqui, ou não consta, o pastor Reinaldo não comentou na lição que nós iremos apresentar. Um ponto aqui muito relevante. Por sinal, diz o seguinte, o sucesso da nação da Nova Terra estava condicionado à obediência do povo aos mandamentos de Deus. Vocês estão lembrados, você que estuda a palavra do Senhor, sabe que Deus, na lei, ele mostrou as bênçãos e as maldições. As bênçãos, se o povo fosse fiel ao Senhor, se o povo não entrasse pelo caminho da idolatria, Deus iria cumprir com as suas grandes bênçãos para com a nação de Israel. Como também, e o que iria acontecer? Iria acontecer o contrário. Se o povo não obedecesse a Deus, se o povo entrasse pelo caminho da idolatria, consequentemente, as maldições viriam para Israel. Então, esse contexto que nós vamos falar aqui é um contexto sombrio da história de Israel, mesmo porque nós vamos aqui falar, no período em que este rei Josias está reinando, o que vai acontecer? Ainda havia muita idolatria. Os reis que lhe antecederam foram reis idólatras. Alguns reis, nem todos os reis. Então nós veremos aqui ao longo desse estudo que dos 20 reis de Israel, particularmente de Judá, melhor dizendo, reis de Judá,
pelo menos uns 8 foram reis bons, mas os outros, os 12 reis, aproximadamente essa quantidade, foram reis idólatras. Neste período aqui, era um rei, o rei Josias ainda foi um homem de Deus, claro, fará importantes reformas, preocupou-se com a restauração do templo, foi um homem que buscou o coração, quando ele tomou conhecimento do que estava, do que prescrevia a lei do Senhor, do que estava orientando a palavra do Senhor, ele procurou, veremos aqui, colocar seu coração na obra do Senhor, de maneira a levar seu povo a voltar a adorar este Deus. E aqui na lição ele coloca assim, a pessoa, a equipe ali da educação cristã, da CPAD, na revista, colocou o seguinte: enquanto o povo fosse fiel a Deus, o Eterno o abençoaria. Isto é, a promessa de bênção era condicional. Então Deus, ele se prontificou em abençoar a nação israelita, desde que a nação israelita obedecesse ao Senhor, aos preceitos do Senhor, andasse em seus mandamentos, não entrasse pelo caminho da idolatria. Então, enquanto o povo de Israel fosse fiel, Deus manteria as promessas, as bênçãos sobre o seu povo. O que vai acontecer é que ele coloca: o sucesso da nação da nova terra estava condicionado à obediência do povo aos mandamentos de Deus. Enquanto o povo fosse fiel a Deus, o Eterno o abençoaria. Isso está em Deuteronômio capítulo 28, versículos 13 a 14. Mas quando essa fidelidade fosse interrompida, o povo sofreria as consequências de sua decisão. E aqui tem um texto de Deuteronômio 29, 15 que diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições te alcançarão. Isto é, Deus já tinha alertado o seu povo lá na lei, por ocasião da entrega da lei, que o povo procurasse ser fiel ao Senhor. Então o professor ele pode começar a sua aula, tanto já lendo aqui algum texto da sua lição, da lição do próximo domingo, como também lendo esse texto aqui que eu acabei de ler aqui na revista Ensinador Cristão, na página 40. Apenas para trazer mais informações para nossos irmãos. Antes de lermos ainda a leitura bíblica em classe, estudei esse texto, o comentário aqui do pastor Rinaldo. Eu vou trazer aqui outras informações informações da Bíblia, informações da Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, que se o professor tiver, eu vou dar a dica aqui qual a página você vai encontrar algo importante para os seus alunos, sua classe. Também aqui o comentário bíblico expositivo de Wesber, no livro histórico, o volume número 2, também tem uma importante nota que eu gostaria de ler, vou ler aqui para os nossos irmãos, e também aqui o comentário de Champlin, apenas uma parte aqui para ilustrar mais a nossa ministração. Vamos à leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 a 28. Inclusive, esse texto tem uma passagem paralela. Vocês, pastor, o que é uma passagem paralela? Me explica aí, vou explicar mais. Uma passagem paralela é quando você encontra em outro livro, por exemplo, o livro de Crônicas, junto com o livro de Reis, primeiro Reis ou segundo Reis, são livros que trazem textos paralelos, isto é, há muitos textos que encontram-se na narrativa das crônicas, seja primeiro ou segundo Crônicas, e esta mesma narrativa está também presente no livro de primeiro Reis ou segundo Reis. Então, essa narrativa de 2 Crônicas 34, 22 a 28, você pode ler também em 2 Reis, capítulo 22, versículos 14 a 20. É bom que você leia os dois textos. Então, essa passagem, há um paralelo dessa passagem que encontra-se em 2 Reis, capítulo 22, versículos 14 a 20, caso você queira ler também. É bom que leia os dois textos, os textos paralelos. Vamos à nossa leitura, queridos? Vamos lá, irmãos. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22 em diante. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda. Nós vamos explicar isso aqui. Mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. Vamos explicar isso no decorrer da lição. Aqui vamos apenas ler. Na hora, quando começarmos aqui a lermos o comentário, vamos explicar isso aqui, cada detalhe, algum ponto que ficou talvez sem muita clareza, sem muita explicação, vamos explicar aos nossos queridos irmãos. O versículo 23 diz assim: e ela lhes disse, e aí começa aqui o oráculo dela:
ou a profecia. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Versículo 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verso 25. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Verso 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Verso 27. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E o verso 28, já é o último aqui da nossa leitura bíblica em classe, assim expressa: eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém? Bem, então esta foi a leitura bíblica em classe. Vamos ao nosso objetivo geral. Então a nossa aula de hoje e a aula do próximo domingo, que os irmãos irão ministrar, que é esta aqui. O objetivo geral diz o seguinte: ressaltar que quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres com instrumentos de advertência. Então, é a questão da longanimidade de Deus. Sempre que o povo está corrompido, Deus sempre levanta alguém, uma mulher, levanta um homem, ou homens e mulheres, para que façam ou transmitam um recado do Senhor, como aqui nós veremos quando esta mulher chamada Uda vai entregar uma profecia ou entregar um oráculo para que o rei de Judá tomasse as providências e ficasse inteirado acerca do que iria acontecer. Há 3 objetivos específicos, amados. Como sempre, objetivos específicos eles são importantes, porque através dos objetivos o professor vai preparar seu plano de aula e ali ele tem que deve atingir esses objetivos. São 3. Primeiro, é mostrar quem era a profetisa Uda. Você verá que uma mulher só foi mencionada 2 vezes na Bíblia o seu nome. Então, uma mulher que se ela apareceu de repente, também desapareceu repentinamente. Então, veremos que apesar desta mulher ter sido citada apenas 2 vezes na Bíblia, ela teve um papel importante na história de Judá. O primeiro objetivo, então, é mostrar quem era a profetisa Uda. O segundo, saber que Uda viu o tempo do avivamento. Então, ela entrega a profecia, mas nós veremos que ela também trouxe uma mensagem de avivamento. E terceiro, explicar que Uda foi levantada e usada por Deus. Bom, vamos ao nosso comentário. A partir de agora, vamos ao nosso comentário. O professor, se quiser nos acompanhar, abra na página 61, aqui na lição, consta a página 61. Nós vamos aqui comentar a nossa lição a partir de agora. Em primeiro lugar, na introdução consta que Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu. Isto é, ela entrou repentinamente e desaparece assim repentinamente. Após cumprir a missão espinhosa, lógico, uma missão árdua, que Deus lhe confiara. Não é fácil ser profeta, muitos, às vezes, na maioria das vezes recebe, mas também acontece que há objeções, muitas vezes pessoas não aceitam a mensagem profética. Então muitos homens do Senhor padeceram, sofreram, grandes profetas do Senhor, porque profetizaram algo que Deus mandou, porém essa profecia não foi bem recebida. Então por isso que aqui o pastor Linaldo colocou: após cumprir a missão árdua, isto é, uma missão difícil, espinhosa, ser profeta. E diz assim: ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Então, veremos aqui que o livro do Senhor ele foi perdido numa determinada época da história de Judá. Esse livro foi extraviado, inclusive dentro da casa do Senhor, porém esse livro foi achado quando o rei Josias colocou no seu coração
o desejo, e ele procurou fazer isso e fez isso, tentou reformar e reformou a casa do Senhor, que precisava de reparos. Nessa reforma foi encontrado ali, por acaso foi encontrado este livro da lei, e este livro foi levado então à presença do rei Josias, e aí nós veremos no transcorrer do comentário como isto acontecer. Então, o pouco que se falou sobre Uda foi bastante útil. Então, a mensagem aqui dela é muito curta, porém de um significado útil e profundo. O que vai acontecer? Quando este livro então é encontrado, este livro é levado à presença do rei Josias, Josias escuta ali a mensagem e logo ele quer tomar providências, porque sempre que nós conhecemos a palavra do Senhor, algo deve acontecer. Com certeza, sempre deve acontecer. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre o seu povo, o rei mandou consultar o Senhor sobre a tamanha desgraça, a tamanha tragédia ou desventura que iria acontecer, que iria chegar sobre Judá. Por quê? Porque ele sabia, o rei Josias sabia que o seu povo estava em desobediência. Então nós veremos aqui, inclusive, a questão de citação de alguns textos. Muitos comentaristas chegam a dizer que provavelmente ou ele leu aqui um texto de Números capítulo 26, ou leu o texto aqui de Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler alguns trechinhos destes versículos aqui. E o texto ainda diz na introdução: e Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar seu terrível, ou seja, seu assustador, o seu terrível juízo sobre a desobediência do povo. Então, nós veremos que, apesar, nesse contexto aqui, Uda ter sido ali, praticamente, ela viveu no mesmo período ali de Jeremias e de Sofonias, né? Viveram no mesmo período, praticamente. Esta mulher foi consultada, e não o profeta Jeremias nem o profeta Sofonias, mas Uda foi a mulher escolhida para trazer essa profecia. Eles a procuraram. Certamente era uma pessoa que não tinha muita projeção, digamos assim, conforme nós já falamos aqui. Não tinha, a Bíblia só fala nela 2 vezes, mas era uma mulher que tinha um certo testemunho. Se ela não tivesse um testemunho, com certeza ela não seria procurada, mas ela foi procurada certamente porque seu testemunho, o seu caráter falava muito alto. Se ela não tivesse um bom testemunho, com certeza o rei não teria enviado esta comitiva para falar, essa comitiva oficial para falar com esta mulher. Mas ela foi procurada, foi achada, e ela não temeu entregar o recado de Deus. A nossa lição, amados, tem 3 tópicos. O primeiro, quem foi Uda? O segundo tópico, Uda vê o tempo do avivamento. E o terceiro tópico, Uda é usada por Deus. Apenas esses 3 tópicos. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar aqui, comentar quem foi Uda. E para nós falarmos quem foi Uda, a lição traz aqui 3 subtópicos. O primeiro é Uda. O segundo, a atividade que exerceu. E terceiro, Deus ouviu Uda. Então vamos lá ao nosso comentário, a leitura e comentários posteriores. Primeiro ponto, Uda. Né? Vamos falar sobre Uda. Quem foi essa mulher? Como é que ela aparece assim repentinamente? Então vamos lá. Diz aqui: ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, isto é, mulher de caráter impassível, decidido, isto é, foi uma mulher determinada e discreta também, porque uma mulher temente a Deus, ela, além de ser discreta, né, ela deve ter um caráter firme, caráter decidido, um caráter modesto, uma pessoa simples, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado. Então, os profetas, alguns se desviaram, reis, nós veremos aqui, citaremos alguns, se desviaram, porém esta mulher continuou com seu caráter íntegro, mesmo no meio de um povo que não estava muito bem com o Senhor. Então, reis e profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Bem, então se ela foi lembrada porque era uma mulher que tinha uma boa reputação, uma mulher que tinha um discernimento espiritual, uma mulher que tinha um bom testemunho. Se não fosse assim, ela não teria sido procurada. Na continuação do comentário, diz assim: o texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate. Esposa de Salum, então uma mulher casada, esposa de Tocate.
que era guardador das vestimentas. Se você quiser anotar esse termo, guardador das vestimentas, era aquela pessoa responsável pelo guarda-roupa. Segundo aqui Champlin, no seu comentário, ele diz essa pessoa era responsável pelo guarda-roupa tanto dos sacerdotes como também das vestes reais. Então podemos entender dessa forma aqui. Então o seu esposo, Salum, o texto diz, esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas. Então entenda, vestimenta dos sacerdotes. No templo havia um lugar onde os sacerdotes trocavam de roupa, certamente saíam com suas roupas nas suas escalas, chegavam lá no templo com as suas roupas normais, suas roupas do dia a dia, só que tinha um local lá, uma câmara, e ali naquela câmara eles trocavam as vestimentas propícias para o culto ao Senhor. E demais, que ela habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. Então havia ali um segundo distrito em Jerusalém, onde era a parte mais baixa da cidade. Esta mulher, ela foi encontrada ali. Então ela morava em Jerusalém, ali um pouco mais afastada da parte alta, mas morava na parte baixa. Então foi uma pessoa que o endereço foi muito fácil de ser encontrada. Ela foi achada rapidamente, com certeza. Isso está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Então era uma pessoa que não estava participando ali, praticamente não estava no passo do rei, mas era uma mulher que teve o seu endereço certo, tinha seu endereço certo e foi encontrada. Bem, terminada essa parte aqui, muito sucinta, mesmo porque a Bíblia não oferece muitas informações sobre Hulda, agora eu quero ler um texto aqui, que está na Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, de R.N. Champlin, que ele traz mais alguma coisa sobre Hulda. Se você quiser anotar, se não, basta apenas você assistir essa videoaula, depois voltar quantas vezes você quiser, e aí vai anotando alguns pontos. Aqui na página, eu estou aqui com o volume 3, da Bíblia da Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, e na página 172, se você quiser anotar para consultar, diz assim: Hulda, no hebraico significa doninha. Então, Hulda, se você quiser anotar, no hebraico significa doninha. E aqui diz assim: só tomamos conhecimento da existência dessa mulher por acidente, por causa dessa circunstância. Nós veremos aqui. Então, uma personagem que não teremos muitas informações para trazer sobre esta pessoa, esta mulher chamada Hulda. Vamos em frente. A atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa. Então, no tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Então, na época em que este ofício de profeta era uma predominância dos homens, ela se sobressaiu ali como mulher, sendo uma mulher profetisa. Aliás, é importante também dizer, se você quiser anotar, ela não foi a primeira e a única mulher a ser profetisa ali em Israel, ou em Judá, conforme você queira entender. Ela foi profeta, mas outras mulheres na Bíblia também foram profetas, ou profetisas, né? Melhor dizendo, profetisas. Se você quiser anotar aí para levar para os seus alunos, por exemplo, vamos citar aqui algumas mulheres que foram profetisas. Por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés, foi profetisa. Êxodo 15, 20, se você quiser anotar, Miriam foi profetisa, Êxodo 15, verso 20. Débora, estão lembrados de Débora? Juízes 4, verso 4. Outra mulher que talvez você nunca ouviu falar, mas está na Bíblia. Noadia está em Neemias 6, 14. Ana, que é muito mais fácil, né? Lucas capítulo 2, versículo 36. E um dado importante aqui, que talvez você nunca tentou para isso, que foi profetisa também. A esposa de Isaías, sabia que ela foi profetisa? Então lê o texto que está em Isaías capítulo 8, versículo 3. Então, ela foi profetisa também, apesar de não ter profetizado, mas o seu próprio esposo disse que ela era profetisa. Isaías capítulo 8, versículo 3. E as 4 filhas de Filipe também, em Atos 21, versos 8 e 9. Então, essas mulheres profetizas, né? Apenas para você levar como um dado mais uma informação para os seus alunos. Porque, de repente, o aluno, professor, além dessa mulher Hulda, mais algumas mulheres de Israel foi profetisa, aí você vai dizer o quê? Miriam foi profetisa, Ana foi profetisa, Débora foi profetisa, Noadia foi profetisa, a esposa de Isaías também, e as 4 filhas de Filipe também foram profetisas. Apenas esse dado. Então, ela exerceu a atividade
num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Aproximadamente ali no ano 632 a.C., segundo a Bíblia cronológica, foi o período em que ela surgiu para profetizar, no caso desse oráculo aqui. Então, era coisa que não era uma coisa não muito rara em Israel, mas isto aconteceu. Vamos ver aqui. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias. Então, Ezequias também foi um rei idólatra, e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Estes dois aqui, Manassés e Amon, foram reis idólatras também. Manassés e Amon. Inclusive, Amon era o pai do rei Josias. Aliás, nessa lição, nós vamos falar talvez mais de Josias do que da profetisa Uda. Vamos falar muito sobre Josias aqui. Então, Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias. Não quer dizer que ela testificou. Isso aqui é importante. Quando eu estava olhando aqui, eu atentei muito para isso aqui, para entender isso aqui. Ou seja, ela testemunhou como testemunha ocular. Então ela viu algumas desgraças que aconteceram em Israel a partir ali do rei Ezequias. Né? Lembre-se que o rei Ezequias foi aquele rei que teve aquela má ideia de abrir seus tesouros e mostrar aos babilônicos o que ele tinha ali nas suas riquezas. Então passou por esse vexame de mostrar a nação do primeiro mundo daquela época, digamos assim, belicamente falando, economicamente falando, a Babilônia. Eles, numa certa comitiva, chegou em Judá, e Ezequias teve essa bobagem de mostrar seus tesouros aos inimigos de Israel, ou de Judá, os babilônicos. Então, Uda, pelo seu tempo, ela viu isso. Essa decadência de Judá aconteceu desde o período de Ezequias. E demais, é a decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Por que essa decadência que foi colocada, o pastor Leonardo colocou? Porque foram reis idólatras. Manassés extremamente idólatra. E Amon também. Manassés reinou durante 51 anos, teve um reino bastante extenso. E já o pai de Josias, Amon, apenas reinou durante 2 anos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 11 a 25. Ela entrou em cena num momento dramático da história do reino de Judá. E aqui está colocado o ano 639 ao ano 609. A Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia cronológica editada pela CPAD, ela não coloca essa data de 639 a 609, mas ela coloca o ano 640 ao ano 609. Bom, vamos à terceira parte. Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para prover mudanças impactantes no reino de Judá. Vejam bem, ela, conforme nós já falamos, não era uma profetisa, uma mulher que profetizou muita coisa, foi muito sucinta a sua profecia. E o que eu acho interessante aqui é que ela, apesar de ser uma pessoa ali muito recatada, morando ali em Jerusalém, ela não foi uma pessoa que saiu atrás para profetizar coisas boas para o rei, mas ela estava no seu lugar. Muita gente sai atrás de profecias, mas ela ficou na sua casa. Muitas acham que tem o dom de profecia, acham que o dom é seu, e fica profetizando de igreja em igreja. Mas o verdadeiro profeta, ele só profetiza quando Deus manda, quando Deus realmente dá a profecia. Esta mulher chamada Uda, ela estava no seu lugar. E ela foi, e o que eu acho interessante aqui é a humildade do rei Josias, porque Josias, sendo homem de Deus, de forma alguma ele disse, olha, não consulte Uda porque ela não tem muita expressão, ela praticamente é relativamente desconhecida, eu gostaria que você consultasse o profeta Jeremias ou o profeta Sofonias, mas não, ele não desprezou, ele foi, a sua comitiva encontra essa mulher, valorizam ela como mulher de Deus, escutam o que ela tem a dizer, o recado de Deus, e aí eles transmitem esse recado ao rei Josias. Então, uma mulher de caráter humilde, podemos assim dizer, modesta, e uma mulher simples, mas uma mulher de Deus. Então, Deus ouviu Uda. Então, Uda, apesar de outros reis terem passado por ali, nunca terem chamado para consultar a Deus através dela, coube ao rei Josias mandar ali uma comitiva, e essa comitiva ouviu o que essa mulher tinha a dizer da parte de Deus. E aqui ele coloca, se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar
de forma evidente para ouvir suas orações e levantou o menino. Por que esse menino aqui? Porque Josias, quando assumiu o reinado em Judá, ele tinha 8 anos de idade, apenas 8 anos de idade. Aí você pergunta, pastor, uma criança com 8 anos de idade tem condições de ser rei? Não. Tomar decisões não, é claro que ali ele teve seus tutores, teve pessoas da confiança ali da dinastia de Davi, e pessoas da sua confiança que criaram aquela criança, que ensinaram aquela criança acerca da lei de Deus, muita coisa ensinaram. À medida que ele ia crescendo, ele ia se fortalecendo, ele ia aprendendo as coisas, né? E sabendo administrar. Então, o pastor Linaldo colocou que Deus ouviu suas orações e levantou o menino para prover mudanças impactantes no reino de Judá. Então, se os reis Manassés e o rei Amon não estavam nem aí para o verdadeiro culto a Deus, porque foram idólatras, Deus levantou essa criança, Josias, com 8 anos de idade, para fazer uma mudança ali surpreendente no reino de Judá. Então, mudanças que realmente foram muito importantes. Apesar de nós sabermos que ele, com 16 anos de idade, ele começou a buscar Deus com 16 anos de idade, ele colocou seu coração, o rei Josias, para buscar o Senhor. Você pode ler isso aí em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Mas a partir dos 26 anos de idade, nós veremos mais à frente, foi quando ele tomou essa decisão para fazer mudanças profundas, principalmente ali na restauração do templo do Senhor. Vamos em frente? Bem, terminado esse primeiro tópico, quando nós abordamos acerca de Uda, a atividade que exerceu e Deus ouviu a Uda, vamos ao nosso segundo tópico. Uda vê o tempo do avivamento. Então, conforme nós já havíamos falado, Judá tinha... Lembre-se que eu estou citando aqui Judá por quê? Você deve se lembrar que nesse período aqui, aliás, antes desse período, desde quando o rei Salomão morreu, você sabe que o reino se dividiu em duas partes. O reino do norte ficou ali com o reino do norte, Israel, e o reino do sul ficou com Judá e a tribo de Benjamim. Nesse contexto aqui, isso aconteceu no reino de Judá e não no reino de Israel. Todos os reis de Israel foram idólatras. Mas dos 20 reis de Judá, pelo menos 8 foram reis bons. Se você quiser anotar aí quais foram reis que foram bons, anote aí, vou aqui nominá-los. 8 reis foram bons. Por exemplo, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Então, dos 20 reis, 8 foram bons reis. Você pode depois voltar aí a videoaula e escrever cada um desses nomes. Então, Uda vê o tempo do avivamento. Nesse tópico segundo, nós teremos também aqui 3 subtópicos. O primeiro, Josias promove o verdadeiro avivamento. Segundo, aboliu a idolatria. E terceiro, resgatou a lei do Senhor. Aí você diz, pastor, por que o pastor Linaldo não falou acerca do caráter de Josias? Deveria ter falado do caráter de Josias. Também poderia ter falado, como também de outros homens, de outras mulheres. Mas o que merece destaque aqui foi o efeito produzido pela profecia de Uda. Aliás, a profecia não era dela, era de Deus. Deus só a usou. Mas o efeito que esta profecia trouxe para o rei Josias, trouxe profundas e importantes mudanças espirituais nos destinos de Judá. Apesar de Deus não ter retirado a sua sentença, pelo menos o rei Josias, que buscou o coração, colocou seu coração para buscar Deus, a melhorar ali com mudanças significativas no culto a Deus, ele também teve uma profecia aqui favorável à sua vida. Então voltemos aqui ao nosso primeiro subtópico. Josias promove verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo, em resposta aos inimigos de seu pai. Chamava-se Amon, o pai dele, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Então, o rei Josias assumiu o reinado ali muito criança ainda, 8 anos de idade, e esta criança cresceu e fez profundas mudanças ali no reino de Judá. Continuando, tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. E aqui, professor, se você quiser fazer uma correção, aqui diz 17º rei de Judá. Porém, na Bíblia cronológica, apresenta um quadro onde você verá quem eram todos os reis, o nome, a quantidade de tempo que cada um reinou, quantos anos, quem era o profeta naquela época. E na Bíblia cronológica encontrei que o rei Josias não foi o 17º, mas o 16º. O 16º rei. O 15º foi Amon, que foi o pai dele, o 16º Josias,
O 17º foi Jeoacás. O 18º Jeoaquim, o 19º Joaquim e o 20º Zedequias. Então, a Bíblia, editada pela CPAD, Bíblia Cronológica, não diz que Josias era o 17º, mas sim o 16º rei de Judá. Continuando, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselhos reais, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, contrariando seus antepassados, contrariando até o que o seu pai fez, que o pai de Josias foi idólatra, o rei chamado Amon, ele contrariou isso. Por quê? Porque ele agiu de forma diferente. Ele vai abolir a idolatria. Então aqui há um texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2, que diz: fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Aí você pergunta aqui, de repente o aluno diz, quer dizer então que esta expressão seu pai significa que Josias, o pai de Josias era Davi? Claro que não. Aqui está falando acerca da dinastia de Davi. Quando a Bíblia diz assim, andou nos caminhos de Davi, seu pai, está dizendo o seguinte, que ele andou nos caminhos de seu mais importante ascendente, porque todos os reis de Judá pertenceram à dinastia de Davi. Todos os reis de Judá pertenceram à dinastia de Davi. O que não aconteceu com a dinastia, com os reinos do norte. Houve várias dinastias, mas a única dinastia que prevaleceu, aliás, a única que realmente, de fato, aconteceu em Judá, foi a dinastia de Davi. Então, quando o texto diz que ele andou nos caminhos de Davi, significa que ele não foi idólatra. Porque Davi foi um rei que teve suas falhas, teve seus fracassos, a questão do pecado com Batseba, mas Davi não foi idólatra. Em nenhum momento Davi foi idólatra. Então, ele andou, quando a Bíblia sempre diz andou nos caminhos de Davi, significa que ele não foi idólatra. Isto é, ele procurou andar nos caminhos do Senhor. E aqui diz, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Josias foi um rei que não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 2. Bem, aí nós veremos o que o rei Josias fez no seu reinado. Então, veja que eu adverti os irmãos, já falei para os irmãos, nós vamos falar aqui mais de Josias do que da profetisa Hulda. Outro ponto importante na monarquia do rei Josias foi que ele aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas, no 8º ano de seu reinado. Nós vamos ler aqui um texto de 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos ver aqui. Vou separar aqui um texto. Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 34. Vou achar aqui rapidinho para os irmãos aqui. 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos lá, amados. Está aqui, encontrei. Vamos ler esse texto. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3 a 7. Nós veremos aqui acerca da reforma de Josias. Diz assim, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras. Isto é, quando Josias assumiu o governo, ainda havia muita idolatria em Jerusalém, inclusive no lugar onde estava a cidade principal, onde estava o templo do Senhor. Havia idolatria. Então ele diz assim, no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas, isto é, das imagens de escultura, e dos ídolos de metal. Verso 4. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Então havia ainda o culto a Baal. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficaram acima dele. Isto é, ele profanou os altares idólatras. Também despedaçou e reduziu o pó, os postes sagrados, as imagens esculpidas e o ídolo de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Verso 5. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares. Que sacerdotes eram esses? Sacerdotes idólatras. Porque, infelizmente, o culto a Baal, neste culto a Baal, ainda tinha sacerdotes de Baal. Então, o que ele faz? Ele vai queimar os ossos desses sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão,
e até mesmo de Naftali, e nas ruas e nas ruínas ao redor dela. Isto é, essa reforma promovidas por Josias, ela chegou até as cidades, até as tribos do norte. Então vejam, observem como a influência de Josias, essa reforma religiosa, chegou até a tribos que não pertenciam a ele. Lembre-se que nesse contexto aqui, Israel e Judá eram praticamente duas nações, Israel no norte e Judá no sul. Mas essa influência foi tão grande que essa sua reforma, quando ele começa a abolir a idolatria, chega até as tribos do norte também. Aqui o texto diz bem claro: nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor dela. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Então, as reformas promovidas por Josias ultrapassaram as fronteiras de Judá. Isso foi muito importante. Veja como o efeito purificador que traz a palavra do Senhor. O efeito purificador, ou seja, abolir a idolatria. Por quê? Porque o culto a Deus não coaduna com a idolatria dos povos pagãos. Continuemos, amados. Então ele abole a idolatria. Lemos esse texto, 2 Crônicas 34, versículos 3 a 7, li aqui na NVI. Prosseguindo, para um jovem rei tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus. Isto é, ele teve o apoio espiritual dado por Deus, claro, e por pessoas que também queriam colocar seu coração ali para servir a Deus. E com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino da parte de um remanescente fiel, isto é, um restante. Ainda havia, apesar de Judá ter muita gente idólatra, ainda tem o remanescente fiel. Deus sempre tem o seu remanescente. Ou seja, Deus sempre tem o restante de pessoas que não são idólatras, que buscavam o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação dos seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Veja como é importante essa frase aqui que o comentarista colocou, o pastor Linaldo. Eu vou ler novamente. Para um jovem rei, tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel, que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação dos seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Isto é, Josias, ele estava cercado por pessoas comprometidas com o seu bom reinado, comprometidos com a mudança do povo para melhor, para que o povo voltasse para Deus, e não comprometido como vemos hoje no Brasil, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil, um dos políticos corruptos, né, estão comprometidos com seus interesses pessoais, seus interesses carnais e diabólicos. Né? É isso que está acontecendo. Por quê? Porque tem outros interesses. Os interesses dos políticos brasileiros não é mudança do povo para melhor, mas sim eles procurarem se auto-beneficiarem. Isso estava acontecendo e aconteceu com muitos reis em Israel, em Judá, que se preocupavam com seus interesses, com seu patrimônio público e não estava nem aí para o lado espiritual do povo. Mas graças a Deus que Josias foi um homem que buscou realmente colocar o seu coração nas mãos do Senhor, ou seja, seguiu o caminho de Davi e não foi idólatra. Ao contrário, aboliu a idolatria não só de Judá, como também vimos aqui no texto, até chegar a outras fronteiras, até outras tribos de Israel. Além disso, o subtópico terceiro vai tratar sobre resgatou a lei do Senhor. Então, além dele ter abolido a idolatria, ele vai resgatar a lei do Senhor, isto é, trazer o povo de volta à lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor. Então, veja essa extraordinária reforma. Ele, aos 16 anos, então, ele abre seu coração para Deus. Deus, então, começa a trabalhar na vida de Josias. E ele, aos 26 anos de idade, ele deseja fazer esse reparo na casa do Senhor, que na época de outros reis anteriores, reis seus antepassados, não estavam nem aí para o culto ao Senhor, mas ele faz profundas mudanças, extraordinárias mudanças na casa do Senhor. O texto diz, aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores, principalmente por Manassés e por Amon, seu pai. Antecessores idólatras. Você pode ler isso aí em 2 Crônicas 34, de 8 a 11. Vamos ler esse texto?
Segundo Crônicas 34, versículos de 8 a 11. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joabe, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Aí o verso 9 diz, eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, isto é, dessas duas tribos, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá, e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Verso 10. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam o reparo do templo. Aí o verso 21 diz, também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que o rei de Judá haviam deixado ficar em ruína. Isto é, reis que passaram a administrar o país, mas não se preocuparam em fazer reparos na casa do Senhor, desprezar a casa do Senhor, mas certamente devem ter investido, e aliás investiram no culto idolátrico. Continuando. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. O que vai acontecer? Aos 26 anos de idade, o rei Josias, fez uma campanha, uma coleta, várias tribos, inclusive lemos aqui, tribo de Manassés, tribo de Efraim, contribuíram para a reforma do templo. E esse recurso, quando chega até Josias, ele chama o Ilquias, e ali o Ilquias vai contratar pessoas para fazerem reparos no templo, pagando a esses homens, contratando esses homens, comprando material, investindo na obra. Neste momento em que a reforma está sendo feita, e reparo na casa do Senhor, é encontrada a lei do Senhor, o livro da lei. Então, ele autoriza, o rei Josias a fazer reparos no mobiliário do novo templo, o templo que já seria restaurado. Nesse momento, este livro é encontrado. Quem encontrou esse livro foi Ilquias, o sacerdote Ilquias, o sumo sacerdote Ilquias. Então, esse livro estava perdido, uma triste realidade, como é que um livro se perde dentro do próprio templo do Senhor, Como é que um livro de Deus, que era o livro que não poderia faltar ali nas leituras, no culto ao Senhor, poderia estar ali perdido, extraviou-se esse livro. Isso vai mostrar o quê? O desdém que os antecessores, os reis antecessores e que os sacerdotes anteriormente, antes de Ilquias, mostram o grau de baixo nível espiritual que tem esses homens. Por quê? Porque não fizeram caso algum. Mas graças a Deus que o livro foi encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias, e ele prontamente fez ciência ao rei, tornou o rei ciente de que este livro foi encontrado. Há uma tradição rabínica que diz, inclusive, o seguinte, que esse livro ele estava escondido debaixo de um monte de pedras, mas é uma tradição rabínica. Então, a tradição rabínica diz que esse livro foi escondido num monte de pedras. Para quê? Para que, na época de outros reis idólatras, teve reis que quiseram reis que quis queimar o livro do Senhor, então esse livro foi escondido dentro do próprio templo. Por exemplo, o rei Acás. O rei Acás foi um péssimo rei, um rei idólatra também. Aliás, a idolatria tornou-se pior quando o rei Acás ele passou a reinar. Aliás, quando ele casou-se com a filha de Acabe. Aí o reino de Judá começou a entrar ali realmente num caminho quase sem volta, o caminho da idolatria. Então, esse livro foi perdido na casa do Senhor, mas foi encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes. Então, nós veremos aqui a atitude que tomou Josias. Quando o livro foi encontrado por por Ilquias, o livro foi levado até a presença do rei Josias. E ali, certamente, eles leram algumas passagens. Há comentaristas que chegam até a dizer que provavelmente o texto foi aquele texto de Levítico. Você pode anotar aí, professor, se quiser. Ou ele leu o texto de Levítico 26, versículo 14 a 39, ou leu Deuteronômio capítulo 28. Por quê? Porque esses textos aqui vão tratar justamente disso, das maldições que viriam ao povo de Israel, caso eles entrassem pelo caminho da idolatria. Então, provavelmente, pode ter sido essa passagem. Eu não estou dizendo que está sendo, é provável que tenha sido. Então, estou aqui conjecturando que
o livro era muito extenso, lembre-se que era o livro da lei do Senhor. Então, havia muitos escritos ali. E de repente foi aberta a passagem onde justamente tratava-se dessa questão, a questão das maldições que viriam sobre Israel. Quando Josias tomou conhecimento dessa parte da lei, ele preocupou-se, porque ele viu que o seu povo, estava no caminho da idolatria. Judá estava também sendo tão idólatra quanto as tribos do norte, e ali ele quis logo, gentilmente, que alguém consultasse uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, para trazer uma palavra para ver o que é que Deus teria para aquele momento, enquanto ele era rei ali de Judá. Então, o texto diz: ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou as suas vestes, isto é, ficou completamente consternado com aquela mensagem. Foi uma pessoa de grau de sensibilidade espiritual, né? Por quê? Porque preocupou-se com o destino do seu país, o destino da sua nação. Então ele rasga suas vestes e chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem, dizendo: ide consultai ao Senhor. Então ele mandou aquela comitiva oficial, procurar um profeta. Ide consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais, veja só, que está no plural, nossos pais, não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então o rei Josias, ele, tomando conhecimento dessa parte da lei, que falava sobre os castigos, sobre as maldições, ele preocupou-se com o quê? Não com a interpretação, está muito claro aqui, não precisa de interpretação para isso. Porque ele mandou consultar ali alguém do Senhor, algum profeta do Senhor? Porque ele queria saber se naqueles seus dias, seu reinado, este mal iria acontecer. Porque ele tinha começado agora a fazer reformas, as reformas religiosas, que ele, restaurando inicialmente o templo. Logo à frente, nós veremos, já vimos aqui que ele exterminou a idolatria, não só de Judá, como também até de outras tribos. Mas ele queria saber se esse efeito, se tinha produzido algum efeito, não é? Essa sua mudança. E ele queria, então, que alguém consultasse a Deus para mostrar se ele fazendo aquela sua reforma, assim eu penso, se mesmo assim Deus iria castigar o seu povo. E aí nós veremos que a profecia vai ser muito contundente. Deus não vai tirar o castigo, mas não aconteceria esse castigo no momento do reinado de Josias, porque ele foi um rei que buscou a Deus quando ele tomou conhecimento da lei de Deus. Então foi uma pessoa que realmente ficou consternado, foi alguém que sensibilizou-se com o teor da mensagem de Deus. É isto que a Bíblia hoje, amados, tem que trazer em pleno século XXI. A mensagem do Senhor, ela deve ser entregue, e quando a palavra de Deus ela é ensinada, ela é pregada, ela traz sua mensagem contundente. Nós não devemos nos preocupar se as pessoas vão gostar ou não da mensagem. Nós devemos pregar a mensagem do Senhor. Por quê? Porque ela produz os seus próprios efeitos. Vamos em frente? Então o rei, ele envia essa comitiva para que seja consultado o Senhor para ver o que é que o Senhor teria para aqueles dias. Então esse livro que foi extraviado dentro do próprio templo foi encontrado, levado ao rei, e o rei tomou a iniciativa de saber o que Deus traria para aqueles seus dias. Muito bem. Terminada essa segunda parte, onde nós vimos Josias promove o verdadeiro avivamento, aboliu a idolatria e resgatou o livro do Senhor, vamos ao terceiro tópico, e aqui vamos falar um pouquinho mais sobre Uda, né, já que falamos tanto de Josias. Então Uda, o terceiro tópico vai falar sobre ela. Uda é usada por Deus. Teremos aqui 3 subtópicos. Primeiro, a dura mensagem de Deus. Segundo, Uda profetiza para o rei Josias. E terceiro, o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Vamos em frente? A dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. Então veja que não foram consultados o profeta Jeremias, nem o profeta Sofonias, que eram contemporâneos de Uda, né? Certamente Jeremias poderia estar em Anatote, em alguma viagem. Sofonias também não foi procurado, mas foi procurado quem? Esta mulher, Uda, porque ela estava no lugar certo, na hora certa. O primeiro
O primeiro prevendo a destruição de Judá. Então, essa profecia dela tem dois oráculos, ou então dois eventos. Primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. Vamos ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 22, versículos 14 a 17, porque vai tratar justamente dessa profecia. 2 Reis, vamos ler aqui o texto, capítulo 22, 2 Reis 22, versículos 14 a 17. Então vamos ouvir o que Uda tem para nós aqui, né? Vamos ler. Versículo 14. O sacerdote Ilquis, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Aí vem o versículo 15. Ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim. Então, diga ao homem que os enviou a mim. Isso é importante porque ela sabia que foi ao rei, mas ela queria colocar o rei Josias no mesmo patamar ou no mesmo nível de responsabilidade que tinha as demais pessoas concernente à lei. Então ela não ia trazer uma profecia aqui para agradar o rei, mas mostrar que assim como os homens de Judá tinham o dever de guardar toda a lei, assim também tinha o rei Josias. Então ele está considerando Josias como não na questão de ser um rei, iria agradá-lo, mas colocando o mesmo nível dos demais homens e que teria o mesmo grau de responsabilidade para com a lei do Senhor. Por isso que ela diz assim, ela lhe diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Então, as maldições, os castigos de Deus não iria tirar. Deus não iria tirar. Porque me abandonaram. A consequência é essa. Porque me abandonaram. E queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Então, Uda foi uma mulher de coragem, uma mensagem espinhosa, mas entregou o recado. Ela não ficou ali melindrada, ela não ficou ali envergonhada, ela não procurou agradar ao rei, trazendo profecias favoráveis ao rei, mas ela deu recado divino a Deus, que Deus não iria retirar o castigo. Agora, é claro, nós veremos na continuação que o castigo ocorreria, mas não nos dias do rei Josias. Por quê? Porque tinha uma ressalva. Ele foi o homem que buscou a Deus e fez profunda reforma. Continuemos, amados. Então, o primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. Lemos aqui o texto. O segundo, prevendo a restauração e prosperidade do reinado de Josias. Aí vamos ler o texto a partir do versículo 18 a 20. Então vamos ler 18 a 20. Porque ela profetiza essa desgraça, esse castigo divino, esse juízo, mas também ela profetiza acerca de restauração e prosperidade do reinado de Josias. Assim diz o texto. Diga ao rei de Judá, olha aqui, digam ao rei de Judá, agora sim, considerando o rei Josias como o rei. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Verso 19. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Veja que profeta, que profecia maravilhosa. Portanto, verso 20, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. O que ela estava dizendo aqui? Ela estava dizendo que este castigo que Deus iria enviar não iria ocorrer no período da monarquia do rei Josias, mas depois. E aqui ela traz, logo em seguida, uma profecia pessoal, mostrando que o rei seria reunido a seus antepassados, isto é, seria sepultado em Judá. E diz mais assim, portanto eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Isso aqui vamos explicar porque nós veremos que o rei Josias, antes dele morrer, aliás, ele morreu no campo de batalha. Josias, alguém pode perguntar, como é que alguém morre no campo de batalha e diz que foi sepultado em paz? E vamos
explicar isso aqui, tá bem, amados? Só um minutinho aí, ou alguns minutinhos, nós vamos explicar essa questão, porque muita gente não se apercebeu disso. Essa questão aqui nós vamos explicar, um pouquinho de tranquilidade aí, vamos explicar ao nosso irmão. Então vamos continuar. O sumo sacerdote e o Quis e os demais assessores, aquela comitiva oficial do rei, foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Isto é, ele comparou aqui agora Josias como qualquer outro homem, né? Diz ao homem que os enviou, isto é, comparou Josias aos demais homens de Judá. Era o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586. Você deve saber que nessa profecia, esse castigo que está aqui, inclusive aqui na leitura bíblica, nós veremos que é uma profecia que está falando também do cativeiro babilônico, né? Lembre-se que Israel foi levado para o cativeiro na Síria, no ano 722, porém o cativeiro de Judá aconteceu ali em 3 levas, no ano 606, no ano 597 e no ano 586 a.C. Então ela estava profetizando acerca desse período aqui, este período do cativeiro. Então, período de castigo, período de deportação, quando Judá seria levado em cativeiro, que não iria ocorrer nos dias do rei Josias. Então, era prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586, né? E alguns comentaristas chegam a dizer 587, outros falam 586. O que é importante aqui é que Deus é aquele Deus que recompensa, mas também é o Deus que pune. Recompensa aqueles que lhe são fiéis e pune aqueles que lhe são infiéis. Terminado esse ponto, o subtópico 1, a dura mensagem de Deus, vamos ao nosso segundo subtópico. Diz assim: Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou o caminho de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Então veja a importância dessa atitude que o rei Josias tomou quando ele leu a palavra do Senhor, ou quando ouviu a palavra do Senhor ser lida. Veja como é importante, amados. Quando nós lemos a Bíblia, ela tem que trazer algum efeito para nós. A Bíblia é como um espelho, então a gente começa a ler, daqui a pouco Deus está falando conosco, aliás, sempre Deus fala conosco através da sua palavra, e sempre alguma coisa tem que acontecer, e isso é de melhor. Disse Uda aos mensageiros do rei, que Deus viu como Josias se humilhou, quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá. Então Deus mostrou para Uda o que tinha acontecido com... Ninguém foi contar para ele, olha, o rei leu, o rei ficou consternado, o rei rasgou as vestes. Ninguém precisou. Por quê? Porque Deus deu o recado completo a Uda. Deus mostrou, não sabendo se foi através de revelação, através de uma visão, mas Deus mostrou para ela. Ou através de sonhos, não sabemos. O importante é que Deus mostrou para ela. Então ela fala aqui, ela profetiza acerca dessa atitude que o rei tomou. Então ele diz: disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou, quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Sobre isso aqui, amados, eu quero ler aqui no comentário de Weisber. Vamos pegar aqui, sobre essa questão, porque o rei Josias, a profecia dizia que ele iria dormir em paz, isto é, morrer em paz. Mas ele foi morto aonde? No campo de batalha. Eu quero ler aqui um comentário aqui muito interessante, que o comentarista Weisber, ele coloca aqui no seu livro. Então vamos ler aqui, vamos ver se encontra aqui essa passagem. Aqui, encontrei. Está aqui na página 575, amados, no livro volume 2 de Weisber. Ele diz assim: apesar de Josias ter morrido em decorrência de ferimentos sofridos numa batalha, desceu a cova em paz, pois Nabucodonosor e seu exército ainda não haviam invadido a terra. Então é neste sentido. Morreu em paz por quê? Porque nos seus dias ele não veria o cativeiro, ele não iria sofrer essa incursão, essa guerra contra a Babilônia, contra Nabucodonosor. Então, é por aí, você deve entender nesse sentido. Então, apesar dele ter morrido em decorrência de ferimentos sofridos numa batalha, desceu a cova em paz, pois Nabucodonosor e seu exército ainda não haviam invadido a terra. Isso é importante porque, de repente, um aluno estudou esse ponto aqui, disse: professora, o professor me explica aqui.
A profecia está dizendo que o rei iria dormir em paz, isto é, seria sepultado em paz. Mas como alguém pode morrer em paz se a pessoa foi ferida no campo de batalha? Então é neste sentido que você deve explicar ao seu aluno. Em paz porque nos seus dias não ocorreu o cativeiro, não veio a invasão da Babilônia nos dias do rei Josias. E aliás, também em paz por quê? Porque ele morreu em paz no sentido espiritual. Ele morreu em paz com Deus. Morreu em paz com Deus, porque não foi acusado de idolatria. Então morreu em paz com Deus, foi ali sepultado junto aos seus antecessores, né, a sua família, né, de reis, a dinastia de Davi. Então, e foi sepultado também em Jerusalém, a cidade onde os reis eram sepultados, os reis de Judá. É por aí. Sobre essa questão também, o comentarista Champlin, o que ele tem a dizer aqui? Essa questão do rei Josias ter sido ferido no campo de batalha. Ele fala aqui o seguinte, ó, por aqui para os irmãos. Notemos que Josias foi morto em batalha, segundo Reis. Anote essa referência aí, professor, para você depois não ser surpreendido por seu aluno. Não é nenhum demérito o aluno ele saber também sobre este fato. Agora, não fica bem o professor ser surpreendido. Então é interessante aqui, já estou previamente pedindo que os irmãos anotem essa referência para depois você consultar, estudar mais esse texto. Então anota essa referência de 2 Reis, capítulo 23, versículo 29, porque ela vai mostrar que o rei Josias foi morto em batalha. Então ele coloca assim essa nota aqui no seu comentário. Estou lendo aqui no comentário de O Antigo Testamento Interpretado versículo por versículo, livro número 3. Diz assim, na página 1559, diz assim, lá embaixo, notemos que Josias foi morto em batalha. Vê 2 Reis 23, 29. Portanto, como pode ter sido dito que ele morreu em paz? Como pode ser dito que ele foi? Então, Uda profetizou que o rei Josias iria morrer em paz. E aqui ele pergunta, portanto, como pode ter sido dito que ele morreu em paz? A explicação, veja só, a explicação dada por alguns estudiosos a essa contradição é que o ferido Josias foi trazido para Jerusalém e morreu ali em paz. Certo? Então, é o ponto de vista do intérprete e comentarista aqui, R.N. Champlin. Caso você queira levar para a sua sala de aula. Importante levar mais essa informação. Então, é o seguinte, Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora a ele. Isto é, a mensagem, ele preocupou-se em, e agora? O que vai acontecer? Consulta o Senhor. Envia a sua comitiva para consultar o Senhor. E a resposta ali foi uma resposta, podemos dizer assim, favorável para o rei. Porque o rei, a profecia mostrava que isso não iria acontecer nos seus dias e que o rei iria morrer em paz. Bem, terminado este segundo subtópico, vamos ao terceiro. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Que efeito essa profecia poderia ter trazido para Jerusalém, para Judá? Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Então, a partir da profecia de Uda, a mulher que estava no lugar certo, a decorrência disso foi que o rei Josias fez profundas mudanças em Jerusalém e em Judá. Letra A que diz, Josias fez uma convocação urgente, uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Então Josias, ouvindo o teor da mensagem, ele convoca ali as autoridades, todos os anciãos de Judá, as pessoas ali de nome, de renome em Jerusalém, convoca então os anciãos de Judá e Jerusalém, e ali o pastor Leonardo colocou as mudanças numa nação ou numa igreja, observem bem, amados, isso aqui é muito importante. As mudanças numa nação ou numa igreja só tem efeito se começarem pela liderança. Então Josias fez ali uma convocação e deixou o seu povo, os líderes, a par do que ele iria fazer como consequência desta profecia. Isso é importante por quê? Porque partiu do próprio rei Josias, não partiu de Ilquias, o sumo sacerdote. Por quê? Cabia ao rei convocar o povo, cabia ao rei estabelecer normas no seu reinado. Então, é aquela questão, Josias foi o tipo do líder aqui, onde ele poderia dizer, olha, e crer numa frase aqui que muitas vezes a gente escuta aí de repente, você certamente já ouviu, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, Josias foi um rei bom, por quê? Porque tomou essas atitudes. Então, não basta apenas falar,
tem que agir. Então, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, com certeza. A letra B diz, ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Então eles vão para a casa do Senhor, convoca o povo, sobe até a casa do Senhor, com os habitantes de Jerusalém, levando ali os sacerdotes, os levitas, isto é, fez uma convocação geral do povo. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, isto é, se a palavra fez efeito no coração de Josias, ele trouxe profunda reforma, ele não queria que essa mudança ficasse apenas com ele, mas ele quis o quê? Compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas. É isso que a palavra de Deus, é isso que eu estou procurando fazer aqui, compartilhar aquilo que Deus me deu com meus irmãos, com outras pessoas, e aí você vai compartilhar com seus alunos, não é? Porque se a palavra de Deus fez efeito no meu coração, ela tem poder de fazer efeito no mundo, nas pessoas que estão aí indo para o inferno. Então, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. É uma palavra, é a espada bigúmia, né? Ela é a palavra que tem efeito. Basta apenas nós sabermos aplicar a palavra do Senhor, conforme 2 Timóteo 2,15, né? Quando diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o Josias, ele tomou essa iniciativa de chamar as autoridades e o povo para que o povo ouvisse a lei do Senhor. Para que a partir da leitura o povo fosse ali, se sensibilizasse, fosse sensibilizado, que o povo realmente ficasse consternado com o estado de pecado, agora com a mudança, né, tirando toda a idolatria. Então ele queria que seu povo passasse por uma transformação, uma metamorfose mesmo, uma transformação, para que o povo não fosse condenado, castigado por Deus. Então ele faz isso. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro. Então essa liderança espiritual dele é assertiva, uma liderança assertiva. Levou o povo a se acertar com Deus. Então o texto diz, leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor, conforme 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 30. Vamos ler esse texto aqui? Esse texto aqui é importante, vamos ver se o... Vamos pegar aqui a palavra do Senhor, a Bíblia, e eu gostaria de ler para os irmãos. Eu li esse texto aqui já, eu achei ele importante para nós lermos aqui, amados, com os irmãos. Então vamos ler o texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 30. Diz assim, então eles levaram a resposta de Josias, e diz assim, em face disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor, isto é, sem microfone, hein, irmãos? Sem caixa de som, né? Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Então ele faz ali um concerto, ele lê, o próprio rei lê, toma a iniciativa dele mesmo ler, para impactar mesmo o seu povo. Ele fez um concerto e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, isto é, fez um pacto ali de fidelidade com o Senhor, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, conforme 2 Crônicas 34 e 31. Além disso, na letra D diz, em seguida ele levou todo o povo a fazer um concerto com Deus, aspas, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, porque a tribo de Benjamim pertencia a Judá. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais, conforme 2 Crônicas 34, verso 32. Então, esta mudança a partir daquela profecia de Uda, que trouxe um grande efeito na vida do rei Josias, ele convocou o povo, fez o concerto com o povo, né, o povo perante Deus, eles fizeram o concerto com Deus. E por último, o que vai acontecer? Ele aboliu por completo a idolatria. Então veja só, os efeitos da profecia sobre Judá e Jerusalém. Primeiro, Josias fez uma convocação urgente. Segundo, ele subiu à casa do Senhor. Terceiro, ele fez um concerto com Deus. Quarto,
levou o povo também a fazer um concerto com Deus e, por último, aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedeu e determinou que todas as abominações fossem tiradas. Isto é, ele praticamente expurgou a idolatria ali de Israel, de Judá. Então, o texto de Deus lhe concedeu e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33. Depois da reforma necessária, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Então, primeiro o povo se consertou com Deus, o povo se consertou com o Senhor, o povo fez um pacto com o Senhor, o rei fez um pacto, o povo fez um pacto, levou o povo de volta para Deus. Assim, consertado, resolvida essa questão, agora o povo poderia celebrar a Páscoa do Senhor, conforme aconteceu aqui em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos de 1 a 19. Então, o rei Josias foi, podemos dizer assim, o campeão da iconoclasta, né? O destruidor de imagens ali, porque praticamente ele aboliu a idolatria, principalmente o baalismo de Judá. Muito bem. Então, amados, aqui nós encerramos o nosso comentário. Agora vamos para a conclusão. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus, veja bem, a profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Conforme nós falamos, uma mulher onde o seu nome só aparece em duas ocorrências na Bíblia. Em duas ocorrências. E, aliás, se você quiser anotar aí, amados, para levar para a sua sala de aula, aqui eu anotei referências, em 2 lugares apenas é citado o nome de Uda. Está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, se você quiser anotar. E no outro texto está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22, para você levar para a sua sala de aula. Seu papel foi coadjuvante. Pastor, que palavra é essa? Então, ou seja, ela foi uma espécie de assistente, de auxiliar, né? Mas o que importa é a qualidade do seu trabalho. Então, seu papel foi coadjuvante. Isto é, como se uma pessoa que não aparecesse muito, uma pessoa simples, ou como se fosse um auxiliar, um assistente. Então ela exerceu o papel coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Não falou muito, ela foi bem sintética, porque Deus só deu aquilo para ela profetizar, mas foi suficiente para que ocorresse naquela nação de Judá profundas reformas. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição, isto é, uma mulher comedida, né, e humildade. Mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, e de modo quanto mais, isto é, o povo de Israel, um povo teimoso, um povo rebelde, se afastar dos caminhos do Senhor. Então, isso aqui é muito importante. Então, amados, o que fica para nós aqui? Não despreza as pessoas mais simples da igreja. Muitas vezes você olha uma pessoa, aquela pessoa Deus não vai usar, porque é muito simples. Não, amados, lembre-se de Uda. Estava lá, não fazia parte assim do convívio com o rei, não era uma pessoa próxima ao rei. Talvez a mulher esquecida lá, ninguém nunca valorizou, mas Deus tinha algo com ela. O rei, quando recebeu esta informação acerca da lei, homens foram a procurar, e ali ela estava no lugar certo, entregou o recado de Deus. Não ficou de forma nenhuma envergonhada ou receosa em entregar a palavra do Senhor, mas entregou a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela foi uma autêntica profetisa, uma autêntica pessoa de Deus que não temeu entregar o recado de Deus para o povo de Judá. Quero convidar os meus amados irmãos para que possamos, na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, estamos aqui já entrando agora no Novo Testamento para falarmos sobre a lição número 10, Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Até lá, que Deus lhe abençoe, se possível compartilhe, inscreva-se no nosso canal, dissemine essa mensagem. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor. Amém. Até a próxima.